São 2 casos registrados na região e a gente sabe que no país, no mundo, né, esses casos vêm como se fossem uma avalanche. E tantas perguntas a gente vai se fazendo diante de situações como essas, situações que trazem peso, que trazem dor, que trazem angústia para as famílias e para nós também, sem dúvida nenhuma. E aí o Manhã Total abre espaço agora para uma conversa. Eu vou apresentar para vocês os nossos convidados, a psicóloga do Nua Vidas, que presta auxílio e proteção às famílias vítimas de violência sexual, a Luzia Silva dos Santos, e o advogado criminalista Schumacher Andrade. Mais uma vez, obrigada a ambos por terem vindo para participar com a gente sobre esse assunto. Deixa eu começar com o Schumacher, porque diante da liberação desses 2 suspeitos que nós tivemos na semana passada, veio uma pergunta. Foram presos em flagrante e depois foram liberados? O que acontece, Schumacher? Por quê? Entendo. Olha, essa é uma pergunta que todos nós nos fazemos, né? Exato. No caso em específico, o crime era extremamente grave, né? Eles foram presos em flagrante e a lei permitia que ali se fizesse a conversão em preventiva, mas eles se beneficiaram, né? Apresentaram em comprovante de endereço, apresentaram em certas condições que permitem que eles fiquem em liberdade. A regra no Brasil é que você responda o processo criminal em liberdade, certo? Até porque nós não temos um sistema penal efetivo que consegue dar uma resposta rápida para todos os casos, então leva-se um tempo até para apurar. Nesse caso em específico, que você está retratando para a gente aqui, eu não consigo visualizar quais as condições eles preencheram, porque devido à gravidade do crime eu também esperava que essa prisão fosse convertida, que eles ficassem algum tempo detidos até melhor apurar os fatos, até para evitar que eles voltem a delinquir. Uhum. E aí, no caso, no processo, depois eles devem ser presos, dependendo do andar da apuração, o Schumacher? Não é comum que no curso do processo você seja preso. A regra, como eu disse anteriormente, é que você responda esse processo em solto. liberdade. Sim, mas sobrevindo aí uma condenação, eles devem sim de cumprir aquilo que vier na sentença. Porque se isso deixa a gente indignado, mas é a lei, né? A lei está aí, para essas famílias, o estrago que já é enorme toma uma proporção ainda maior. A gente viu ali que, principalmente nesse caso, né, ele está inquieto. Essas vítimas de violência, assim, é um estrago que é feito na vida delas, não é, Luzia? Sim, e bom dia a todos. Principalmente considerando, além do estrago que a gente está falando jurídico, né, médico, porque quando há lesões, riscos de DSTs, para mulheres, né, risco de gestação, ainda há toda a questão psicológica, né, o trauma a ser tratado. Muitas das vítimas desenvolvem transtorno pós-traumáticos, medo de sair de casa, quando é criança e adolescente, principalmente problemas nas relações subsequentes. Então, os possíveis transtornos ocasionados por violência sexual são diversos, inumeráveis. E aí, esse apoio, esse acolhimento, ele praticamente é feito para a vida toda, porque isso não se esquece, né? Assim, embora a gente não é possível esquecer, e tanto que até um dos objetivos, a maioria das vítimas que a gente atende, quando perguntamos, elas só falam, olha, eu só quero esquecer, só quero tentar deixar para trás, só que eu não consigo. Então, o tratamento, ele pode ser temporário, muitas vezes varia, assim, depende de pessoa para pessoa. Então, o principal é assim, porque não dá para a gente definir um tempo correto. Depende da quantidade da violência que a pessoa sofreu, né? Se foi uma violência crônica, se foi ocasional, o tipo de proteção que ela teve, se ela já tem algum outro transtorno em conjunto. Então, são vários fatores que dizem como que vai ser feito o tratamento e a duração. Schumacher, e a lei? O que diz a lei em relação ao estupro? Bom, o que é considerado estupro? Bom, vamos por parte, né? O estupro, ele abarca aquilo que antigamente a gente chamava de ato obsceno, certo? Então, que qualquer tipo de lascívia, né? Qualquer tipo ali de tentativa de satisfazer ali um desejo sexual não permitido seria enquadrado estupro. Então, desde
bulinar, né? Coisas mais simples, desde bulinar até atos carnais. Até aquela consumação, digamos. A consumação ali, né? em si. Então, não precisa que a pessoa termine, né? Sim. Que ela conclua a Sim. lascívia dela, apenas que ela tente. E a pena? A pena, nesse caso, 5 a 13 anos. É muito pouco. Né? Mas, assim, a depender da gravidade do delito, a depender de quantas vezes isso foi praticado, o juiz ele vai ponderar no caso. Cada conduta é considerada um crime, então pode ser que se some essas penas. Né? E não raro, nesse tipo de crime, as penas são somadas, né? E você chega a uma condenação aí de 15 a 20 anos. E aí, eu quero trazer um... Até complementando assim, a citação desses dois casos, né? E que tem a ver um pouco também com o tema do estupro do vulnerável, né? Que é um outro agravante, a mais considerando adolescentes, né? Crianças e, ao mesmo tempo, pessoas com deficiência. E aqui tem uma pesquisa que fala justamente isso, o quanto é alto o número de vulneráveis que são vítimas de estupro no Brasil. Quando é estupro de vulnerável, como é que é a pena? A pena ela é aumentada, independente da vulnerabilidade, tá? A lei diz que é vulnerável em certos casos. Então, em razão da idade, né, em razão de doença, em razão da voluntariedade transitória. Então, se você ingere bebida alcoólica, tá num ambiente mais, numa balada, por exemplo, né? Se alguém te compele a ter qualquer tipo de relação, isso já seria estupro de vulnerável, né? Que você não tinha condições de decidir naquele momento. Entendi. Vale ressaltar que mesmo nesses casos, se você for parente sanguíneo, tiver qualquer relação de parentesco com a pessoa, a pena ela é dobrada. E, infelizmente, nessa pesquisa também, que é o Anuário da Segurança Pública, mostra-se que o agressor, esse agressor, ele é conhecido, ele é de confiança, ele é da família, ele é um amigo. É isso, Luzia? Sim, a maioria das vezes são parentes próximos de primeiro grau, como padrasto, pai, tio, avô. Ou seja, são pessoas que deveriam estar ali para cuidar, né, que tem a confiança da família no sentido de alguém que cuida e faz esse tipo de situação, esse tipo de violência. E aí, a gente estava conversando aqui antes, né, de entrarmos com essa conversa, e uma outra pergunta que veio, além de, mas foram soltos, foram presos em flagrantes, como é que a gente tenta entender isso? Que tipo de comportamento, o que explica esse tipo de comportamento, né, de uma pessoa que faz isso com a enteada, que faz isso com o filho, que faz isso com a mulher, que faz isso com uma pessoa que tem deficiência intelectual? Se é que dá para explicar, né? É Esse bem tipo de comportamento. complexo e é bem interessante essa pergunta, até tem duas vias principais para se pensar. Primeiro, é algo patológico, né? Assim, quando a gente diz que o agressor ele tem algum tipo de transtorno, por exemplo, a pedofilia. Então, ele é um transtorno característico da psiquiatria, onde tem regras, onde não é qualquer pessoa. A maioria dos violentadores não são pedófilos, no sentido de não ter propensão sexual somente com crianças. Mas o principal fator tem a ver com violentadores que querem fazer uso do poder. Porque quando a gente fala o cerne da violência sexual, ela tem a ver com a objetificação do corpo do outro. E é muito difícil a gente falar de violência sexual sem falar de gênero. Justamente por isso, porque grande maioria dos violentadores são homens e a grande maioria das vítimas são mulheres. Então, a educação de gênero, ela está muito associada com a violência. O que pode ser considerada a situação de vulnerabilidade da vítima para as pessoas entenderem? Vulnerabilidade são diversos fatores em que a vítima fica mais exposta, mais suscetível e com menor probabilidade de conseguir se defender. Então, a gente pode dizer idade, classe social, não estar em condições de se defender, por exemplo, não estar totalmente consciente, alcoolizada, como naquele exemplo da mídia, a paciente que estava no parto, né, que estava sedada. Perante a lei, você até comentou com a gente agora há pouco, né? Eu queria que você reforçasse para que as pessoas possam entender, Schumacher. Olha, em relação ao paciente que está naquela situação de vulnerabilidade, que ele não tem discernimento para entender o que está acontecendo, a lei, sim, ela tem
causa de aumento, porque isso, além de ser estupro de vulnerável, você está sob os cuidados ali, por exemplo, de um profissional da saúde. Exatamente. Então, é algo realmente inadmissível. Né? Então, passa por esse crivo, sim. Importante ressaltar que, nesse caso em específico, a partir do momento da constatação, a lei tem um regramento especial de tratamento para a vítima, certo? Ou pelo menos assim deveria ser, em que ela deve de ser tratada de uma forma especial, tá? E em relação ao acusado, né, ele deve de aguardar o processo, nesses casos, preso, né? Pela gravidade do delito e até para a gente conseguir ali colher as provas necessárias. Se ele tiver solto, por exemplo, ele pode ameaçar testemunhas, né? Ele pode amedrontar, ele pode dar uma manipulada nas provas, é difícil colher. Já é um crime que é difícil de investigar, porque quase sempre ele ocorre às escondidas, né? Ele não é tão evidente, né? Então, você só consegue colher essas provas com o parecer médico ou com as testemunhas do próprio caso. Nesse caso específico, só vai ter a vítima. Eu preciso fazer mais 2 perguntas aqui para vocês, por isso eu vou pedir, o nosso tempo está quase terminando. Primeiro, muita gente às vezes não sabe o que é estupro, a diferença entre estupro e importunação sexual. Eu gostaria que você me explicasse. E depois, Luzia, como é que a gente faz? Vocês que estão ali no Nua Vidas, trabalhando incansavelmente, né? Como passa a prevenção, a educação tem a ver? Eu gostaria que você primeiro diferenciasse para mim, por favor. Tudo bem. Em relação ao estupro, é melhor que você tenha em mente, né, a questão da satisfação da lascívia, certo? Então, quando a pessoa ela tenta praticar ato carnal, a gente está de frente para o estupro. Se não chegou dentro dessas hipóteses, é importunação. É muito mais fácil de assim, diferenciar. Se você estiver imaginando, por exemplo, uma questão que você está dentro do ônibus, né? E a pessoa, sem encostar na vítima, por exemplo, ela expõe o genital, né? E acaba ali, mostra o genital para ela e vamos dizer ali que ela tem ereção em cima da vítima. Então, isso seria importunação, né? Para específico do estupro, ele teria que ter encostado nela. Entendi. Agora, passa-se... Porque os números, gente, são alarmantes. Os números são, assim, algo... Olha, para vocês terem uma ideia, na última década, mais de 500 mil de pessoas foram vítimas de estupro no Brasil. Somente no ano passado, 66 mil casos. Isso quando há denúncia, porque às vezes não há denúncia, né? A subnotificação. Prevenção, educação, o que a gente pode fazer, Luzia? Eu sei que é uma pergunta complexa também, né? Mas eu acho que o principal é começar em casa mesmo, com as crianças e adolescentes que temos hoje. Então, quando a gente diz que é de gênero, é principalmente ensinar as crianças o que é intimidade, o que é o próprio corpo, quem que é a pessoa de confiança, de que o corpo, a criança tem que autorizar quem vai ter contato com ele. E, ao mesmo tempo, ter uma pessoa de confiança caso algo aconteça. E, ao mesmo tempo, também ensinar sobre o respeito do corpo do outro. Né, sobre os limites das relações e o limite do desejo e do respeito mesmo. A gente vai continuar, claro, trazendo mais sobre esse assunto, porque é um problema nosso. A gente tem que ajudar, é um problema da sociedade, para evitar, para informar e educar, né? E também para a gente tentar fazer com que essa lei, me desculpe, Schumacher, que ela seja mais eficiente, mais eficaz. Você concorda? Concordo, mas eu acho que passa também para denúncia. A mulher tem que se conscientizar em denunciar. A gente já tem instrumentos bacanas. A Lei Maria da Penha é um deles, né, exemplo na prática. Mas isso passa principalmente pela denúncia, de não ter medo, de comunicar às autoridades, Exatamente. De não deixar a situação como está. Preciso muito agradecer a vocês dois, viu? Por estarem aqui comigo. A Luzia Silva dos Santos, que é psicóloga, e o advogado Schumacher Andrade. Obrigada. A gente vai retomando esse assunto. Muito obrigada. Obrigada. Tá?